Vou focar-me um pouco no trabalho da academia, na maneira como os nossos alunos, porque nós trabalhamos em vários territórios, não só nacionais, mas internacionais, resolvendo problemas como este. Uns mais complexos, com dimensões, como devem imaginar, monstruosas, como foi o grande plano da área metropolitana de Luanda, que depois deixou de ser metropolitana, ou como agora a zona de Catembe, que é a nova Maputo, coisas completamente de escalas astronómicas, quando falamos em Timor, em que estamos a falar de um pequeno enclave ou uma pequena ilha em Cabo Verde, ou um PDM, ou uma área metropolitana aqui do país, em que estamos a ajudar a cozer e a articular. Ora, isto leva-me a que, tendo em conta os objetivos que eu entendi que poderiam ser aquilo que a Câmara pretenderia, que tentar ver como é que conseguia construir uma visão para um território ele que já tem a própria visão, que é a área metropolitana de Lisboa, e onde a cidade de Lisboa também tem um papel catalisador, quase como uma centralidade. A ideia que surgiu foi, então, porque é que nós não pegamos nesta temática e das novas áreas que hoje estão desconexas ou menos articuladas com o território envolvente, as podemos transformar construindo uma centralidade sobre elas mesmo. E para isso procurei então cozer um conjunto de slides para levar, neste caso, para vos levar a vocês a compreender o que é que poderá ser uma abordagem a passarmos aos futuros estudantes que vão desenvolver estes trabalhos connosco. Ao mesmo tempo, e isto faz parte um pouco do defeito de trabalhar para fazer com que as coisas aconteçam, o modelo que temos que encontrar tem que ser gerível e, ao mesmo tempo, pagável. O que é que isto quer dizer? Nós temos de transformar o território de maneira que a gestão urbanística no futuro consiga materializar, seja ele individualmente, seja através de parcerias público-privadas ou parcerias só com empreendedores que querem transformar o território. E como é que nós podemos desenhar o território de maneira que ele vá cozendo? Ou, se não for feito de uma forma sequencial, possa ser feito pontualmente e, ao mesmo tempo, está a trabalhar para uma visão de conjunto, para uma solução final, ou, neste caso, coerente. Para isso, os desafios que se entendeu, e eu estou a falar se entendeu porque hoje de manhã, depois de um telefonema que tive com o Paulo, porque eu estava um bocadinho perdido, acabei por reunir com o meu grupo de investigação, somos 12 pessoas, 12 alunos de doutoramento que estão comigo, e tivemos a discutir sobre isto, e a ideia, por isso é que eu estou a falar no plural, portanto, não é uma coisa só individual. Eu gosto de partilhar e gosto de trabalhar sempre em conjunto. Portanto, entendeu-se que a maneira como se deveria pegar neste assunto, além daquilo que eu já irei falar dos nós e das conectividades, era através do espaço público. E fazer do espaço público o vírus que vai disseminando e vai contaminando todos os outros proprietários à volta, no sentido de os incentivar a transformar a sua própria propriedade, fazerem-se parceiros deste processo. Aquilo que eu disse há pouco, da gestão urbanística, induzir um modelo e um espírito de transformação. Vamos ter sessões participadas, melhor ainda, porque a participação da população faz com que elas se sintam parceiros e não só opinadores ou contestatários, neste caso dos processos de transformação do território. Para isso, então, era a ideia de tentarmos fazer um processo de planeamento, induzir um processo de planeamento que possa resolver as sobreposições entre a nossa visão de futuro, o processo para onde caminhamos e os tempos naturais dos processos de planeamento. Não estou a dizer que é mais um processo de planeamento que o planeador que o vier a fazer só o vê, já não vai ver em vida, portanto ele vai acabar. Podemos acelerar esses processos e fazendo com que eles vão acontecendo de uma forma mais rápida. Para isso, a ideia era a transformação destas áreas periféricas que estão dentro da cidade, mas transformá-las como novas centralidades. Para isso, os nós,
de conexão, os pontos de interface mobilidade e o reforço da infraestrutura urbana são os 3 pontos que vão ter que articular todo este processo que vamos fazer. Ou seja, temos que induzir os estudantes a pensarem, primeiro, nós temos que nos interconectar. A partir daí, nós temos que nos poder mover para tornarmos a centralidade mais uma centralidade com capacidade de atração e, portanto, para eu atrair, tenho que lá conseguir levar as pessoas. E, por fim, uma infraestruturação que se pague ela própria. Ou seja, eu não vou gastar em estrada, esgoto, água e não sei o quê, e depois não ter quem a consuma e quem pague e que dê o motivo da gestão urbanística ser eficiente e prestar esse serviço à população. Ora, para isso tudo, esta centralidade pode começar. Eu fui buscar o Instituto de Mobilidade e Transportes para percebermos que vamos ter que pensar, esta é a parte principal que eu entendi, olhando para as imagens, que nos faltava. A articulação viária tem que ser legível, as pessoas têm que a entender e, a partir daí, então, nós podemos desenvolver essa centralidade com diferentes espaços de polarização que vão cozer connosco. Ao mesmo tempo, as centralidades e esses nós viários têm que dar lugar a que as pessoas possam começar a mudar o seu sistema modal, ou seja, passar a utilizar mais o transporte coletivo, a mobilidade suave, ou seja, a cidade, a pensar já uma cidade em que a descarbonização vai acontecer e, portanto, os novos modelos de transporte vão ser mais autónomos, mais coletivos, mais integrados entre as pessoas, ou seja, os novos modelos de mobilidade que todos nós sabemos e já ouvimos em alguma parte. Para isso, construir a centralidade. Falei dos nós, estou na centralidade e a centralidade é exatamente pegar e tentar ver de que modo é que eu consigo abordar este território, delimitando essas áreas, não só no ponto em que vamos intervir, mas no interface com tudo o que está à volta. Ora, fazendo isso, então, eu consigo ir buscar um novo elemento. Um novo elemento que nós, quem faz planeamento, quem faz urbanismo, entende que é uma cidade cada vez mais densificada. Mais gente é menos espaço, mais otimização das infraestruturas e dos equipamentos e das relações sociais, mais segura e, portanto, para que isso aconteça, nós temos então que densificar essa cidade, fazendo que a nova centralidade, ou seja, aquilo que estamos a intervir, possa ser ela própria também densa. Isso otimiza-nos os processos e rentabiliza-nos os investimentos. Estes desafios têm que ser interligados com o aumento do valor do território, a capturação das mais-valias, em que elas não são só capturadas pelas entidades que gerem o território, mas, ao mesmo tempo, quem é incentivado a transformar o território e que tem que comparticipar neste caso, num modelo de partilha dos investimentos e dos proveitos. Aí, esse modelo, claro que não é este o exercício, mas para lá terá que caminhar numa fase seguinte. A escala de trabalho. Nós temos que abordar, e deve ser pensado, ao nível de 3 escalas. A escala da freguesia, a escala da área de estudo e depois a escala do detalhe. E aqui está o pormenor por causa do espaço público. Irmos ao detalhe da particularidade. Há pouco falámos de uma feira, mas essa feira pode ser um novo ponto de encontro. Pode ser uma nova solução, uma nova centralidade dentro do centro. Para que isto aconteça, convém equacionar quais são os problemas a que os estudantes devem vir a ter que responder. Descontinuidades urbanas, exclusão social, que é um dos factos que as pessoas às vezes sentem, e nós vimos há pouco um slide das escolas e do conjunto de alunos estrangeiros. Portanto, há aqui problemas que não só pela cultura, pelo credo, mas também pela parte económica, podem ser um fator desincentivador destas transformações pretendidas, não podem ser impostas.
Infraestruturas deficientes, degradação do espaço público, problemas de habitação, segurança, falta de equipamentos sociais e desemprego e baixo nível de escolaridade. São tudo problemas que quem vai intervir sobre o território, quem vai ter uma opinião, quem vai ter que conduzir um processo, tem que ter em consideração o tempo todo. Para isso, então, o caminho a seguir é exatamente aumentar a atratividade destes territórios em que vamos orientar este desenvolvimento e aumentando-lhe a sua competitividade face aos restantes, ou seja, aqueles que envolvem não ser o resultado, mas ser a origem do problema. E do problema, neste caso, a origem o problema da transformação. O conceito deste caso periferia, que normalmente usamos sempre como modo negativo, a arquitetura não é tão boa, a acessibilidade é péssima, o estado de conservação do património é terrível. Ok, é tudo muito mau, mas temos de transformar isso em algo de positivo para chamar, porque se calhar até há edifícios que vale a pena conservar, passando a ser uma referência, uma marca, uma atratividade da visitação, de qualquer memória, neste caso uma cultura mais imaterial e uma referência que seja uma atração, neste caso, no novo processo. As áreas centrais das cidades, também nós podemos tentar, como o núcleo, ainda há pouco estava a falar do espaço vazio ou do edifício, e depois a zona periférica, e a partir disso começarmos então a densificar o uso do solo para, voltando atrás, rentabilizar, neste caso o payback do seu processo de transformação, que às vezes faz sangue. Ouvimos aqui que há um bairro que vai completamente ser todo demolido. Onde é que vamos colocar essas pessoas? Qual é o problema social que daí vai resultar? Conseguimos atenuar ou não? Se calhar conseguimos transformar, localizando novamente as pessoas, ou na proximidade, ou no local. Tudo isso pode ser refletido e trabalhado. Então, como é que vamos fazer? E para se fazer, a ideia é concretizar uma ideia de cidade alargada. Ou seja, vamos trabalhar em determinadas zonas pequenas do território, mas a nossa visão tem que estar sempre na cidade do conjunto. Fazemos parte do conjunto como uma nova centralidade dentro da centralidade que é a área metropolitana de Lisboa e dentro que é a cidade de Lisboa como o seu núcleo. Ou seja, capitalizar este posicionamento geográfico que estas áreas periféricas de desafio estão a ter. Refletir um pouco sobre os modelos teóricos, aquilo que se fez no passado, às vezes conseguimos reinterpretar e compreender aquilo que não se deve fazer, o no-go, mas também podemos enquadrar as coisas para onde podemos aproveitar e transformar para o futuro. As coisas boas e as coisas menos boas. Garantir a integração dos princípios de sustentabilidade, e a sustentabilidade, entendam-na, não como eu sempre, quem me conhece, apregou já desde os anos 80, 90, mas sim com a durabilidade daquilo que vamos fazer hoje. Tem que ser ações que durem para muito tempo e não tenhamos daqui a 10 ou 15, 20 anos estar a pensar na mesma coisa ou estar a refazer aquilo que não soubemos fazer bem porque não pensamos na consequência das nossas ações, ou seja, simular, criar cenários e antecipar impactos. Para isso, aumentar a qualidade do exercício através da prática profissional. A metodologia, 3 níveis, normalmente se faz em planeamento, aumentar o conhecimento, estão a aprender, partilha e discussão, gestão do conhecimento, estudar a cidade para a prática profissional, construir soluções para uma cidade sustentável. Como eu disse ainda há pouco, gerações futuras ficam agradecidas. Ora, é neste sentido que os princípios para a transformação das periferias nas cidades, e aqui é um pouco importado dos trabalhos já anteriores, uma visão sustentável na transformação da cidade. Esta visão, quanto mais partilhada e alargada for, mais consensual é o seu resultado, mais aceite é por todos aqueles que vão participar. Construção conjunta de objetivos, avaliação dos riscos. Os riscos são
terríveis, não só os riscos climáticos, mas também os riscos da exclusão social, da falha económica, da quebra, de ficarem parados. Vimos há pouco também um empreendimento que começou, mas parou. Portanto, esses riscos têm um peso nas nossas ações de planeamento, garantindo distâncias adequadas para as deslocações pedonais, de induzir esse tipo de mobilidade. São pedonais, são cicláveis, mas são saudáveis. A cidade é também uma cidade mais saudável porque as pessoas fazem exercício. Dir-me-ão, é tudo muito teórico, sim, mas eu sou teórico e, portanto, tenho que tentar ajudar a conduzir para esse sítio. Misturar usos, os zonamentos multifuncionais, isso gera-nos e permite controlar as densidades e os fluxos e as mobilidades, antecipá-las. Flexibilidade do fazimento, como eu há pouco falei, a transformação vai acontecendo, não precisa de ser toda sequencial, pode ser em pontos diferentes, mas sabemos para onde vamos. Tornar transparente o processo de transformação, e isto é muito importante hoje em dia, porque associado a todos estes processos, os novos urbanistas, os novos arquitetos que vão trabalhar, têm que aprender que temos de ser transparentes nos processos de decisão. Não podemos só sofrer pressões do setor público, mas também do setor privado. Esta transparência faz-nos sentir mais realizados no final do processo, porque ele é mais facilmente implementado, as pessoas estão todas a trabalhar de boa fé. E dir-me-ão, o que é que isto tem a ver? Tem muito a ver. Acreditem que no final do dia, se pensarem um bocadinho das experiências do passado, percebem que há coisas menos claras. Assegurar a eficiência e a justiça na deslocalização e recomposição fundiária quando é preciso. Este processo é muito, muito importante. Produção do conhecimento, o que é que faz com que a cidade seja boa, e este processo, Kevin Lynch já falava nisto em 1981, portanto não vou repetir, mas fundamentalmente precisamos de construir uma visão com quem vai trabalhar o território. Criar uma ambição à cidade, não só para aqueles que hão de lá ir, mas para nós próprios trabalharmos como sendo a nossa cidade. Fazer de cada trabalho que os estudantes vão desenvolver uma ambição deles da sua cidade. Aquilo vai ser o seu trabalho, aquilo que lhes vai estimular a ação. Habitação, educação, lazer e alimentação, ou seja, fazer cidades saudáveis, cidades para todos, cidades inclusivas. Portanto, essas métricas que todos nós conhecemos. Como construir a cidade? Neste caso, pensar que aquilo que vamos desenhar, as nossas regras, as nossas legislações do processo de desenho vão impactar, vão condicionar a maneira como nós vamos construir depois essa cidade. A partir de uns elementos teóricos, da análise dos modelos e das organizações dos territórios através das ferramentas que para aí usamos, desenhando vias, definindo morfologias, estruturas, e depois a prática através dos modelos que nós já todos conhecemos, as malhas urbanas, as normas, os zonamentos, as escalas e por aí adiante. Podemos ter cidades como exemplos planeadas, esta é, como todos conhecem, Nova Iorque foi planeada muito antes, com a questão precisamos de um elemento verde, mas precisamos da água, temos que trazer, o Olmsted trouxe a água mais de 150 km para abastecer Manhattan, e era aqui que ele reservava. Ou seja, é um elemento diferente da maneira como pensar o planeamento. Uma cidade em transformação ou uma cidade informal em que, se tivéssemos de transformar uma coisa destas, se calhar tínhamos um bocadinho de medo ao princípio, mas depois vamos fazer. Ou usávamos aquela métrica dos brasileiros, partia aos bocadinhos para caber na minha mão, se couber na minha mão eu consigo controlar. E, portanto, repartíamos os problemas e depois contaminávamos, como eu há pouco falei, com o vírus. O problema é que a transformação das cidades não são às vezes controláveis. Em menos de 50 anos, 70 anos, nem tanto, portanto, 40 anos,
a cidade de Riad saiu desta mancha para esta mancha. Não é isso que estamos aqui a fazer, mas o processo mental é similar a este. Nós vamos ter que dar estrutura para que a expansão possa acontecer. E dir-me-ão, mas ela está delimitada hoje. Sim, mas passamos a ver a cidade como um todo e não como aquelas periferias. Elas vão deixar de ser periferia no dia em que nós virmos como uma nova centralidade ou com um elemento de expansão incluído na nossa unidade, ou seja, faz parte do final. Os problemas da cidade, já há pouco os falei, aqui é um processo mais gráfico e imagem. Pesadelo urbano, neste caso da cidade realizada, como todos nós sabemos, nem todas as cidades são eficientes. As abordagens eu vou saltar, porque eu jogava que estavam aqui alguns estudantes e, portanto, coloquei este conjunto de slides mesmo dos processos de planeamento para que eles percebam que já há gente que pensou sobre isto e que há diferentes maneiras de ver os processos de planear. Okay? E, portanto, vamos saltar este processo, mas vou talvez ficando aqui no século XXI, em que o desenho da cidade sustentável tem que marcar. E a sustentabilidade não precisa de ser num seu todo, podemos tratá-la também por partes e a partir dessas partes podemos controlar umas melhores outras que outras e a seguir esperar que elas se contaminem e que resultem. A abordagem mais generalista hoje em dia é mesmo utilizarmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas para guiar os nossos processos, tornarmos evidência. Isto tem a ver também não só para os trabalhos académicos como os profissionais, mas mesmo para a parte económica, porque os financiamentos hoje em dia das entidades bancárias a nível internacional têm que ter o selo de quais os objetivos para que o investimento vai ter financiamento. Portanto, e depois as abordagens que podem ser a renaturalização da cidade. O conceito de infraestrutura verde é determinante, não só pela causa da alteração climática, mas dos efeitos das ilhas de calor, do stress hídrico, todo o problema que resulta depois sobre os utilizadores da cidade, ao nível da sua saúde e da sua alimentação. Pensarmos mais que todas as intervenções que fizerem, que eles devem pensar em utilizar soluções baseadas na natureza. Já estamos a trabalhar para a adaptação climática, para a recarga dos aquíferos, para controle da umidade e da temperatura, evitar as ilhas de calor. Dir-me-ão, ok, mas isso já são coisas a seguir do planeamento. Não, mas é que nós temos que antecipar. Nós temos que voltar atrás e à frente. Temos que ver o final, para onde vou, e a seguir faço o caminho inverso e depois volto outra vez para a frente com as minhas decisões. O conforto no ambiente urbano, através dos diferentes espaços a serem criados, os riscos, e os riscos são determinantes. Vimos o que aconteceu, ou soubemos o que aconteceu há pouco tempo em Valência, pode acontecer aqui, e nós não controlamos isso. E não é os túneis que a Câmara está a fazer ou os grandes depósitos que nos vão salvar se tivermos um efeito ou um pico deste nível aqui. Portanto, temos que antecipar estes processos. Mesmo estando na parte alta da cidade, a água passa por lá na mesma. Portanto, nós temos que pensar em conduzir diferentes estratégias de intervenção sobre este modelo. Mais estratégias de linhas de costa e de suporte. E depois, ia agora saltar muito rapidamente o caso de um bairro dentro da Grande Luanda, para vocês perceberem, é o Rangel. É que este pontinho pequenininho é uma fatia não muito grande, 256 hectares em toda a área metropolitana e que era necessário transformar com base nestes conceitos que eu acabei de falar. Isto é aquilo que nós encontramos em 2011 e tinham coisas tão simples quanto estas. Estavam construído este bairro em cima de argilas negras. Argilas negras são expansivas.
Antigamente, no tempo colonial, os portugueses tinham lá deixado uma data de plantação de eucaliptos para regular a umidade da água e as argilas, o solo se manter estável. A seguir à Revolução, neste caso o abandono dos portugueses de Angola, a primeira coisa que fizeram foi cortar as árvores todas e, portanto, ainda temos aqui algumas, muito poucas, mas a umidade, a água é um problema de saúde pública. Os objetivos criados na altura era o modelo de cidade sustentável, em que tinha que haver economia, ser inclusiva, ter imagem verde e qualidade de vida. A partir deste programa, houve as etapas processuais normais, caracterizar, conhecer, entender, compreender o território em que se ia intervir e desta realidade tentar encontrar uma métrica para mudar, transformar. Essa transformação tinha que ser mais ou menos profunda, dependente daquilo que iríamos encontrar. E encontramos um hospital, o Hospital Agostinho Neto, uma estação de tratamento de água, não, eu peço desculpa que me enganei, o hospital é aqui, estação de tratamento de águas e um politécnico ligado à parte agrária. O mercado, estão a ver, e cá está depois os equipamentos, as fichas de caracterização feitas em 880 unidades parcelares, feitas pelos estudantes não só de cá, mas de lá, portanto, e todas as fichas foram feitas uma a uma. Foi construída uma análise SWOT ao contrário do que era normal. A primeira reunião pública que fizemos foi com as escolas primárias, neste caso até ao 10º ano, e primeiro ciclo, ouvir os mais jovens, porque o regime político não nos deixava ouvir os mais adultos, portanto começámos de baixo para cima e resultou. A SWOT normal, os conceitos de suporte, cidade verde, cidade compacta e cidade inclusiva, e agora fomos persegui-los. Portanto, a concepção, sistema viário, estrutura verde, conjunto urbano, cidade verde no final, espaços verdes inclusivos, os nós de articulação e depois os usos e as densidades em função daquilo que se tinha que transformar. Reparem, pouco encontram da pré-existência, porque aquilo que lá estava era impossível. Dir-me-ão, mas isso é impossível de fazer. Não, não é impossível de fazer em Angola, porque a terra é pública. A terra é do Estado, não é privada. E, portanto, foi a oportunidade que serviu. Cidade compacta, tudo se faz a pé. Contudo, nos nós vamos ter as estações de BRT. Na altura estava o Jaime Lerner a fazer o projeto de CATEB ao nosso lado e estávamos a trabalhar em parceria e fiz Catete, qualquer tempo. CATEB é Moçambique, onde estou agora, em Catete. E, portanto, utilizámos as soluções dele, hierarquias viárias de diferentes níveis e depois criar outra vez o espaço público aberto como o leque motivo para a integração social. Há um grande desequilíbrio social e, portanto, essas preocupações também têm que ser tidas em consideração. Um quarteirão tipo, de maneira que seja atravessado, aberto, podia-me dizer, ok, gostamos mais deste, mas lá temos um problema do mosquito, e, portanto, as questões de saúde, coisas que não vamos ter aqui por enquanto. Por enquanto, agora já começamos a ter o dengue, não sei se trabalham nisso, eu trabalho em saúde, começamos a ter o dengue e o zika, já em Lisboa, e portanto, temos que passar a ter um pouco mais de cuidado. E cá estão os quarteirões, a ciclovia, a zona de integração social e depois quarteirões tipo que vão variando em função, deste caso, do cadastro e da possibilidade de fazer os programas de habitação de alta densidade. E são soluções destas que eu vos queria mostrar. Isto foi para o envolvimento da população. Fizemos 3 sessões de pósteres com os modelos de habitação. E
é o final. Portanto, era isto que eu queria partilhar com todos, no sentido de orientar os estudantes também e motivarem-se. Muito obrigado.